Fala galerinha, aqui quem fala é o Rafa e eu tô no porão do Tudo em Jogo, o lugar onde eu conto as notícias que você não gostaria de ouvir e eu gostaria menos ainda de dar. Alguns remédios, mas... Fala que o jogo foi roubado! Fala que o jogo foi roubado, cara! Sábado começou a Série A do Campeonato Brasileiro, mas só a semana que começou a Sul-Americana também, tá? Isso já dá um ânimo, né, pra gente começar a ver um futebol diferenciado. E o Campeonato Brasileiro, ele não decepciona a gente de jeito nenhum. Um jogo e Mano Menezes já não está mais entre nós, ou entre os 20, está em casa, curtindo agora a sua vida de desempregado, e não foi sozinho, aproveitando esse climinha de outono, quase chegando no veranico de maio, aqui nas praias de Florianópolis. Dorival Júnior não é mais o técnico da seleção brasileira também. Afinal de contas, quando a gente fala de futebol brasileiro, a gente fala de clima hostil para técnicos. Mas Dorival, gente, vamos ser bem honestos, fez um trabalhinho bem meia boca, sendo bondoso com ele, porque eu acho ele uma pessoa interessante, uma pessoa legal, por isso que eu falo de leve, bem meia boca. E não é mais o treinador da seleção brasileira. Hoje estão falando de Jesus para assumir a seleção brasileira. E eu não tô falando do Jorge português, não. Tô falando de Jesus, o cara da igreja lá. Porque o Brasil morreu em 2006. Quando Fernando Vanucci falou que a Copa do Mundo era logo ali. Lembra lá do 2010, na África? Morreu lá. Então tá precisando de alguém para dar a ressuscitada na seleção, né? Afinal de contas, a gente depende do Neymar. E o Neymar, que foi contratado a 12 para jogar 12 jogos no Santos, que é 5 meses, né? Ele já não vai jogar 2. Então já são 10. Então, se a gente depende de um cara que passa menos tempo em campo do que o Mano Menezes conseguiu ficar no comando do Fluminense no Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente precisa de um milagre, não de um técnico, né? Mas falando de técnico, vamos falar de uma coisa que pode ser feliz. Pode ser feliz. Eu acredito. Jair Ventura anunciado no Avaí. E aí, torcedor, você acredita nele? Eu acredito. O Jair Ventura busca aventura. Isso é engraçado. Ele assume o Avaí e ele tem uma missão boa, que é levar o Avaí para a Série A. Afinal de contas, o Avaí tem investimento total. Mas é uma aventura um pouquinho mais, né? Porque o time do Avaí hoje, ele joga um futebol feio, né? Um futebol... Não dá pra dizer eficiente, feio. E quando eu digo feio, é feio. É mais feio que bater na mãe. Porque, afinal de contas, já começa no domingo a Série B pro Avaí e o Jair Ventura tem essa missão ingrata, que é fazer com que a torcida lembre apenas do título e não da forma tenebrosa como o time jogou o Campeonato Catarinense. Isso é muito difícil, essa é a parte complicada, eu acho que é isso que o havaiano tem medo, do time entrar com aquele pique da final do Campeonato Catarinense. Se o Jair já conseguir mudar a mentalidade do time e colocar o time para jogar bola, acho que o torcedor vai ficar feliz. A gente aqui no canal Tudo em Jogo, a gente vai ficar mais alegre. Porque, afinal de contas, está na hora da gente falar que o Avaí ganhou porque ganhou. Não porque foi de encontrão e deu certo, né? E ainda falando de Avaí, nessa terça-feira, o nosso querido, amado, cabeça de caixa d'água, ele conseguiu entrevistar o Eduardo Freeland. E foi uma entrevista muito legal. Eu, se fosse vocês, aproveitaria para assistir. Vai estar nos nossos... a gente vai colocar ali na descrição do vídeo. Vai colocar o link para vocês assistirem. Porque vale a pena, não é muito comum que essa galera venha a público falar, né? O diretor executivo do Avaí veio, falou bastante coisa, falou sobre o novo técnico, falou sobre o Anderson, falou sobre contratações, falou quando ele chegou, como foi, falou de experiências em outro clube. Às vezes ele não fala nem de clube, do clube mesmo, nossa, fala como é o mundo do futebol. Vale muito a pena essa entrevista. Eu assisti, gostei bastante, né? E vale bastante a pena. Fica até um trechinho para vocês darem uma olhada aí. O César volta a ser titular do time e o Igor, eles têm uma comunicação visual que eles combinaram, que o César pediu ao Igor, o Igor ofereceu, não sei exatamente como é que é o combinado deles, do Igor ficar durante todo o jogo, 100 minutos de jogo, ficar passando força pro César. Então o César passou 100 minutos de jogo olhando pro Igor, onde o Igor tava, no camarote, fazendo sinais para manter ele, não tá indo bem, tá dando força. Só que esse cara tá querendo a vaga do outro. Sim. E aí depois que eu vi aquilo ali, eu até dei esse exemplo pros próprios atletas, eu falei, cara, não tem como a gente perder.
E essa semana mostrou pra gente que o Figueirense é gente como a gente, né? Foi parar no Serasa. É brincadeira, tá, gente? Não é apedrejem, é só um jeito curioso de falar. Mas nesse sentido, é nesse contexto, né? O time tinha um prazo para pagamento da primeira parcela da recuperação judicial, que venceu no dia 31 e não foi pago. E aí, gente, foi um desespero. Credor pedindo falência do clube, torcedor já não sabendo o que ia acontecer, até que uma dádiva dos ninjas lá no meio da diretoria e do jurídico do Figueirense, como todo bom brasileiro, deixou para o último minuto, mas conseguiu segurar, conseguiu uma prorrogação de prazo. E aí, depois de ter matado um terço da torcida, ele conseguiu adiar o apocalipse mais 30 dias. Lógico, a gente está brincando com isso, mas é uma coisa bem séria. O Figueirense precisa seguir o quanto antes, né? E enquanto o velho da lancha alvinegro, a Clave, não chega para suprir essa dificuldade deles, eles precisam resolver o embrólio do terreno. Né? Enquanto eles não resolverem o embrólio do terreno, a Clave não vai depositar o dinheiro, e aí o Figueirense continua nessa draga, né? Nessa draga. Que é triste a gente falar aqui, né? A gente faz graça com muita coisa, mas a situação do Figueirense ela é incômoda pro futebol catarinense. O Figueirense foi um time que lutou muito durante muito tempo lá em cima, junto com os outros times. Muitos anos foi ele sozinho, representante na Série A. E hoje vive essa draga por culpa de um monte de gente, né? Então, a gente espera que aconteça alguma coisa positiva na história do Figueirense para o Figueirense chegar em determinado momento e ter o brilho que ele teve durante bastante tempo e a gente possa fazer graça de coisas que realmente são engraçadas, né? A gente agora fiz essa piada do Serasa, mas eu sei que o torcedor do Figueirense é um momento muito doloroso. E eu digo para vocês, o canal tá com vocês. Beleza? O Figueirense vai passar por isso e vai voltar a ser um clássico legal de assistir, um clássico em lugares melhores do que só no Catarinense. Faz falta a gente ter o Figueirense no nível dos times, no nível onde ele deveria estar. Beleza? Então, gente, eu vou me despedir de vocês. Eu vou encerrar o dia de hoje. Eu queria que vocês vissem essa imagem. Esse menino bonito que sofre com a calvície. E não sou eu. É o nosso querido amigo Felipe Costeira. E você percebe que ele tem um apego muito grande pelo cabelo, né? Porque ele vai penteando e aquilo vai aparecendo, cabelo piscina, cheio, mas dá pra ver o fundo. Então eu vou lançar uma campanha aqui no Porão. Juntem, mandem um dinheirinho, façam uma vaquinha. Vamos colocar esse menino no expresso carequeiro pra Turquia, para que ele consiga voltar a ter as madeixas colocadas bonitinhas, para não ficar essa coisa bizonha quando bate uma luz e reflete a carequinha. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Até sexta-feira que vem. E falou, valeu.